hacer eso. Bueno, gracias. Podemos, né? Eu também não estava conseguindo acessar. Bom Creo que dia, podemos. gente. Muy buenos días a todos. É um prazer estar com vocês, né? Com a Evelyn, Estar con ustedes, con Evelyn, com o Ferrão, com o con tradutor aí que eu conheci el na traductor, Colômbia. lo conocí en Colombia. Obrigada, viu, gente? Muchas gracias, yo a todos. Já posso compartilhar a tela? ¿Ya puedo compartir mi pantalla? A Evelyn disse sim. O Ferrão, posso compartilhar? ¿Puedo Sí. compartir? Sí. Pode sim. Vocês veem a tela? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Na transmissão eu não vejo. Vocês veem? En la transmisión no lo veo. ¿Ustedes logran verlo? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo en mi pantalla? Agora sim. Ahora sí. Bom, sou Eliana Giareta do Brasil. Yo soy Eliana de Giareta de Brasil. Eu estou dentro da fábrica Electric Ink, uma das maiores do mundo em fabricação de tinta de tatuagem e micropigmentação. Estoy trabajando con la fábrica Electric Ink, que es una de las mayores productoras de estos elementos de pigmentación. E aqui tem uma foto eu trabalhando no laboratório que eu trouxe para vocês, né, fazendo tinta. Y aquí esta es una foto mía en el laboratorio elaborando los tintes. Eu que vou ter que trocar o slide, gente, não está trocando? Yo voy a tener que cambiar las diapositivas, las fotos, porque no está cambiando. O que eu faço? Porque não tá trocando. Eu Evelyn, peço para alguém trocar. ella quiere saber cómo ir cambiando las fotos porque ya no lo puede hacer ahí mismo. ¿A quién se lo puede pedir cambiar las fotos? Eliana, estás pasando las diapositivas. Eliana, Eu estou passando, mas está com atraso. Está chegando muito com atraso aí para vocês. está muy atrasado, Evelyn. Ella digita, pero se atrasa. Ó, vou mudar agora, tá? No, pero comienza usted, o sea, usted igual allá la transmisión y fija bien. Não entendi. Evelyn, no entendimos. Siga el procedimiento, o sea, su palestra, se transmite tal como se está dando acá. Só para eu entender, eu estou mudando aqui ou tem alguém mudando aí? Porque está com muito atraso. Ella quiere saber si es ella la que está controlando las modificaciones o alguien más lo está haciendo porque hay mucho atraso. Usted solamente lo está controlando. Você está controlando isso. Ok, então eu vou avisar que está com bastante atraso. Está avisando que está con mucho atraso en relación con lo que ella habla. Ya le digo a José para que hable con Tiago. Pero puede seguir. Para falar com o Tiago e resolver, Eliana. Eu tô mudando, mas eu percebo que está chegando com muito atraso, ao ponto de eu achar que tinha alguém mexendo comigo. Está cambiando, pero siente que es mucho el atraso hasta el punto de pensar que alguien más lo estaba controlando y no ella. No, usted está controlando. Não, Ok. você controla. Vou tentar começar, então. Voy a intentar comenzar entonces. Essa palestra é um pedaço do meu curso Color Factory, Fábrica de Cores. Esta conferencia es una parte de mi curso Color Factory que yo tengo. E o importante é sabermos que todo profissional tem que conhecer os seus instrumentos de trabalho. Y lo importante que debemos saber es que todo profesional debe conocer sus herramientas de trabajo.
Eu dou sempre um exemplo que um agricultor conhece todas as condições que ele necessita para fazer um bom plantio. Yo doy como ejemplo siempre que un agricultor necesita conocer todas las herramientas y aspectos para poder tener una buena cosecha. Desde da terra até a ferramenta que ele vai usar, as condições climáticas. Desde la tierra, las herramientas, las condiciones climáticas. Ele tem domínio de tudo, e ele é uma profissão não menos importante, mas uma profissão bastante simples. Él tiene una profesión que no es menos importante, pero que es muy sencilla. E nós, micropigmentadores, também temos que dominar algumas ferramentas importantes do nosso setor. Y nosotros los micropigmentadores tenemos que dominar las herramientas más básicas de nuestra profesión. Que é o profissional, máquinas e agulhas e o domínio total sobre pigmento. Es la profesionalización, los químicos y pigmentos y mudó muy rápido, Eliana. Y las máquinas y agujas y los pigmentos, por supuesto. Obrigado. É que, na realidade, para mim, aqui, está demorando para aparecer aqui como assistente. Eu tô colocando como palestrante aqui, mas quando eu mudo aqui, está demorando muito para aparecer. Tá, Eliana, eu te informo que na medida que você foi falando aqui, foi normal. Foi aparecendo normal. Ótimo, então. Tá. Aí já aparece o próximo slide, o que é química? Sim, está a química. Que é a química? Já apareceu. Então, Assim que você aperta, aparece. Então tá ótimo, é melhor assim. Gente, então, a química dos pigmentos é muito importante a gente conhecer, né? A química é o estudo da matéria, de como ela é composta. Bien, el estudio de la química es bien importante para nosotros, es saber cómo está compuesta la materia. E nós trabalhamos com duas estruturas químicas importantes na questão de pigmento. Y trabajamos con dos estructuras químicas importantes en la cuestión de estos pigmentos. Então, nós temos os pigmentos de origem inorgânica e os pigmentos de origem orgânica. Entonces los tenemos orgánicos e inorgánicos. Os pigmentos inorgânicos são derivados de sais de metais. Los inorgánicos son derivados de las sales de metales. Mais precisamente, os óxidos de ferro. Más exactamente, los óxidos de hierro. E os pigmentos orgânicos são derivados da indústria petrolífera. Y los orgánicos vienen de la industria del petróleo. Em dado momento da combustão de combustíveis fósseis, existe um controle de qualidade onde é produzido os pigmentos. Para producir esos pigmentos existe un control de calidad desde el área de la producción de petróleos y la combustión, que es muy, exige la calidad. E o que identifica também um pigmento, né, é o color index. O que seria o color index? É a identidade daquela estrutura química. Entonces, lo que identifica el pigmento es el color index, o sea, el índice de color, que es lo que lo va a determinar. É um sistema de 5 números que identifica a molécula do pigmento e vai dizer a cor e vai nos orientar se o pigmento é orgânico ou inorgânico. Bien, entonces en una secuencia de 5 números se va a identificar el color y si ese pigmento es orgánico o inorgánico. Essa eu diria assim, é como nós temos também um número que nos identifica perante o governo, perante a sociedade, que é a nossa identidade. Es lo que nos identifica ante el gobierno, es nuestro número de identificación. A tinta também tem o dela, que diz quem ela é. Y el pigmento tiene también su número que la identifica y dice quién es ella. Por exemplo, aqui nós temos o color index dos óxidos. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice de color de los
óxidos. Temos o 77491, que é o óxido de ferro vermelho. Tenemos el primero, que es el 677491, que es el óxido de hierro. Temos o 77499, que é o óxido de ferro preto. Y el siguiente, que es el óxido de hierro negro. 77492, amarelo. Y el siguiente, que es el amarillo con su número. E o 77891, que é o dióxido de titânio, que é um outro metal. Y el siguiente, el blanco, que es el óxido de titanio, que es un metal. Isso. E o que nós temos que entender também é que separar nessa aula o que é tinta, o que é pigmento. Tenemos que aprender en esta clase para separar, distinguir lo que es un pigmento y lo que es una tinta o pintura. Certo. No caso aqui, esses pós, eles são os pigmentos. En este caso, lo que tenemos aquí son pigmentos. E quando nós abrimos aquele frasco, aquilo é a tinta. Y cuando abrimos aquel frasco es la pintura, la tinta. Isso. Então, o pigmento é uma matéria-prima que faz, né, a tinta. El pigmento es una materia prima con la que se hace la pintura. Nós erroneamente chamamos a tinta de pigmento. Nosotros equivocadamente llamamos la pintura de pigmento. Então, aqui nós conhecemos as 4 cores geradoras dos pigmentos inorgânicos, que são os minerais. Entonces, aquí tenemos los 4 colores que generan los pigmentos, o sea, de origen mineral. Vocês percebem que existe uma gama muito reduzida para que eu crie cores com esses color index. Entonces, usted se da cuenta que tenemos una limitación de colores muy pocos para crear toda la gama de colores a base de estos índices de colores. Diferente dos pigmentos orgânicos que eu mostro agora. Diferente de los pigmentos orgánicos que estoy mostrando ahora. Mudou a tela? Sí, ya mudou. Ótimo. Aqui nós temos, então, a gama de pigmentos orgânicos, que são muito maiores que os inorgânicos e me possibilita muito maior paleta de cores. Entonces, tenemos aquí los orgánicos, que nos va a posibilitar, porque son muchos más, una paleta de colores mucho más grande. E aqui tem as identidades das cores. Olha, todos eles, né? Todos eles têm os CIs. Bien, entonces fíjate que aquí tenemos la identificación de cada color y cada uno tiene su número de CI. Por exemplo, o Yellow 74 com o CI 11741 é esse amarelo aqui. Bueno, entonces tienes, por ejemplo, el amarillo 74 cuyo CI 11741 es este amarillo que ves aquí a la derecha. Certo? Então, através do Color Index, eu consigo identificar se o pigmento é orgânico ou inorgânico e a cor correspondente. Entonces, a través del índice de colores, tú puedes identificar qué color es y si es orgánico o inorgánico ese pigmento. Aqui eu tenho um exemplo, tá? De uma tinta, já não é mais pigmento, é uma tinta. Fíjate, este es un ejemplo de una pintura, no de un pigmento. Aqui nós temos o CI 12475, o CI 77891. El número del CI está aqui. Isso, e através disso, se eu jogar no Google esses números, escrever Color Index 21110, o Google vai me dizer que é o laranja orgânico. Bueno, si yo voy a hacer la búsqueda en Google y pongo ese número de identificación del index color, me va a salir exactamente que es el color naranja. Então, a tinta, ela também tem a identidade das cores que foram formada essa cor. Então, eu tenho CIs que formaram essa cor aqui, que é o Orange Mod, por exemplo. São essas cores responsáveis por essa cor. Bueno, entonces al observar el frasquito de pintura, ahí me está identificando los números de origen, o sea, los pigmentos y sus números con los cuales se formó esa pintura. Perfeito. Agora nós vamos falar da parte
que molha o pigmento. Como vocês viram, o pigmento é um pó. Entonces nosotros vamos a ver ahora cómo es que ese pigmento va a ser humectado, porque recuerda que inicialmente solo es un polvo. Então, nós temos a parte transparente que forma a tinta, que é o álcool isopropílico. Tenemos la parte transparente que se va a adicionar al pigmento, que es el alcohol isopropílico. Temos também o que faz molhar a fórmula, que é o propileno glicol e a glicerina. Y tenemos el que va a humectar la fórmula, que es el propileno y la gliceína. Glicerina, isso. E o Glicerina. diluente, que é a água desmineralizada. Es el diluente para el disolvente para el agua desmineralizada, o sea, es con esa agua que se va a disolver. Isso, então nós temos a cor aqui, que representa o pigmento, que é o pó, e a parte molhante aqui em cima, que é o que vai dispersar o pigmento. Bien, entonces tenemos el color aquí abajo, que se dice color con rojo, que es el pigmento, y arriba están los humectantes, lo que van a dar agua o humectación a ese pigmento. Isso, o álcool isopropílico, ele serve como conservante, El primero sirve como conservante, o propileno glicol como umectante. la glicerina va a ser un humectante, O propileno glicol é um umectante. el propileno glicol es humectante, A glicerina, ela encorpa o pigmento, ele dá densidade ao pigmento. la glicerina le va a dar cuerpo a ese pigmento, le va a dar densidad. E o diluente vai fazer o pigmento ficar mais fluido. Y entonces el disolvente lo hace hacer más flexible, más fluido. E depois que a gente junta a cor e a parte molhante, Después de que unimos el color, el pigmento con esos humectantes de arriba, então vem a parte de fazer as partículas de pigmento e a parte molhante ficarem dispersas, ficarem homogêneas. y entonces se necesita llegar al punto de que toda la mezcla quede homogénea, dispersa y homogénea. Isso é feito numa grande centrífuga em alta velocidade para quebra de partículas e homogeneização. Eso se hace en una máquina centrifugadora para romper las partículas a alta velocidad E deixar o pigmento homogêneo. y dejar el pigmento homogenizado. E depois de feito a tinta, né, com os CIs, mais a parte molhante, mais a centrífuga, Y después de hacer el proceso de los dos pigmentos más la parte humectante y la máquina centrifugadora, nós colocamos a tinta pronta num computador que vai fazer a leitura y después la ponemos la pintura que se ha obtenido en el computador para obtener, saber de qué se trata, o sea, va a dar el resultado, el índice. sim, e toda a tinta que sai da fábrica passa por esse processo de leitura no computador para ter certeza que todos os lotes estão iguais. Entonces, cualquier pintura que sale de la fábrica previamente ha sido verificada en el computador para que todo el lote o todos los lotes se detecte si pertenecen y reúnen esas calidades. Sempre com as mesmas características da amostra técnica, para que todos os castanhos claros em todas as produções sejam exatamente iguais, assim com médios e escuros. Entonces, la fábrica tiene un estándar, una muestra, y todo lo que se produce en color, en pigmentos y pinturas deben salir de acuerdo con esa muestra y tienen que ser, si es castaño, si es castaño claro, es claro, y deben ser claro, oscuro, o lo que es la muestra básica estándar, debe, antes de salir de la fábrica, ser así. Então, nós fazemos um teste para saber duas características principais da tintas e importantes. Nosotros hacemos una prueba de dos partes para ver las características de la pintura y esto es importante. Vocês podem fazer isso com a tinta que vocês usam aí no estúdio de vocês.
Puedes hacer esta prueba con la pintura que tienes ahí en tu estudio. Vocês pegam um copo de água e colocam gotas de pigmento, pode ser umas 5 gotas de pigmento dentro do copo e deixa descansar, não agita. Entonces, en un vaso de agua le echas aproximadamente 5 gotas del pigmento y lo dejas ahí reposar, no lo tienes que agitar. Se a tinta ela tingir de maneira homogênea a água, ela é uma tinta hidrofílica. Si la pintura que echaste, ella va a teñir el agua de manera homogénea, entonces ella es una tinta, desculpe, Eliana, repita o nome final. Hidrofílica. Es una hidrofílica. Obrigado. Hidrofílica é aquela substância que tem similaridade com a água. Ela tem simpatia pela água. Es hidrofílica, es el pigmento o pintura que se lleva bien con el agua, que tiene afinidad con el agua. E quando nós colocamos um pigmento e ele sedimenta no fundo do copo, significa que ele é hidrofóbico. Entonces, si tú colocaste las gotas y se va para abajo o como un sedimento, entonces él rechaza el agua, es hidrofóbico, o sea, no gusta de agua. Sim, e nós temos como característica principal da pele 70 a 90% de água na pele, né? Então, aqui nós concluímos que um pigmento hidrofílico é melhor para ser implantado na pele. Entonces, cuando observas la piel tiene 70 más o menos % de humedad, entonces ella prefiere un pigmento hidrofílico y no el otro. Isso faz fazer com que o implante seja facilitado. A implantação, a permeação dessa tinta hidrofílica na pele causa menos trauma. Entonces, cuando haces la micropigmentación con este hidrofílico, entonces ya tienes un mejor resultado porque se va a absorber mejor en la piel. Então, se implanta melhor, eu traumatizo menos, eu inflamo menos e eu dou menos retoque. Entonces lo implantas mejor, se inflama menos y le puedes hacer retoques y hay menos traumatismos. Após feito as tintas, ele passa por um processo de esterilização. Aqui no Brasil, a fábrica que eu represento esteriliza o pigmento em raios gamas. Bueno, después de producir la pintura, ella debe ser esterilizada y aquí donde yo trabajo en Brasil en la fábrica son esterilizadas con el rayo gamma. Que é um elemento cobalto 60, é essa máquina que fica subterrânea aqui, essa radiação, e ao subir, ela esteriliza todo o container que passa aqui, eliminando toda forma de ser vivo. Entonces es el elemento cobalto 60 que ves aquí abajo de la figura, que al ser manejado y subir, todas las pinturas que van a pasar por ahí el lote son esterilizados. E isso dá garantia de que não há contaminação biológica. Entonces tienes la certeza y la garantía de que eso no va a tener una contaminación biológica. Fazendo com que o pigmento fique seguro para ser implantado dentro da pele. Entonces va a hacer que el pigmento sea seguro para ser implantado en la piel. Isso é muito importante, porque um pigmento contaminado, você pode colocar a sua cliente com riscos biológicos. Esto es muy importante porque si llegas a usar un pigmento contaminado, pones en riesgo la salud de tu cliente. E essa informação vem também na embalagem da própria tinta. Y esta información también viene en el empaque de la propia pintura. Aqui no Brasil, nós temos um órgão que fiscaliza a idoneidade e a procedência do pigmento, assim como sua segurança. Aquí en Brasil tenemos una entidad o institución que verifica, fiscaliza la procedencia del pigmento. E a sua eficácia e segurança. Y su eficacia y su seguridad. E chama Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esa es la Anvisa, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Até onde eu sei, a Anvisa também ela tem acordos diplomáticos com a América Latina. Os produtos daqui podem ser usados com confiança na América Latina.
Entonces, hasta donde yo sé, Anvisa tiene acuerdos con América Latina para que los pigmentos o pinturas aquí producidas en Brasil puedan ser usadas en América Latina. Então, ela fiscaliza se o pigmento tem toxicidade, se tem carcinogenicidade, que se pode oferecer câncer para a pele, se tem metais pesados, ela faz toda a triagem para que o pigmento fique seguro. Entonces, Anvisa hace una verificación, un triaje del pigmento para verificar que no tenga tóxicos, elementos productores de cáncer o lo que sea, y eso lo verifica Anvisa y le hace un triaje de todo eso. Então, aqui nós vimos de uma maneira simples e objetiva a parte de pigmentologia. Agora eu vou entrar na parte de colorimetria. Entonces, nosotros ya vimos aquí de manera sencilla la primera parte, ahora voy a entrar a la segunda, que es la la colorimetría. A colorimetria é muito importante na micropigmentação e é o bicho-papão da micropigmentação. Mira, esta es la colorimetría, es muy importante y es el coco. Cuando los niños dicen que los va a coger el coco, entonces es el coco de la micropigmentación. Mas aqui eu vou explicar de uma maneira muito simples também. Pero te lo voy a explicar de manera muy sencilla también. Existe um conceito da estrela de Oswald que é uma base importante para a micropigmentação. Existe esta estrella de Oswald, que es una base importante para la micropigmentación. Então, as cores primárias é formada nesse primeiro triângulo aqui que eu estou apontando. Entonces, los colores primarios en este triángulo que estoy señalando aquí. É o azul, o vermelho e o amarelo. Eles são considerados cores primárias porque eles não precisam de misturas. Mira, estos son el azul, el rojo, el amarillo, que son considerados como primarios porque no necesitan mezclas para volverse ellos mismos. Certo. E entre eles, a mistura de duas primárias, eu consigo uma cor secundária. Por exemplo, aqui, o azul primário com o vermelho primário, eu tenho um roxo secundário. Bueno, entonces aquí tienes el segundo triángulo de los colores secundarios y ya sabes que al mezclar entre ambos, uno de al lado del otro, entonces obtienes un secundario. Por ejemplo, el azul con rojo te va a dar morado. Isso. E aqui eu tenho também o azul. O azul com amarelo eu tenho verde e o amarelo com vermelho eu tenho laranja. Entonces, fíjate, azul con amarillo, verde. Amarillo con rojo, naranja. E o marrom, ele não é uma cor pura, ele é uma cor que foi gerada, ele foi construída. Eu não tenho um marrom primário. Entonces, el color café no es un color natural, él ha sido construido, pues porque no tengo yo un color café primario. E ele é construído misturando as primárias ou misturando as secundárias, eu tenho tonalidades de castanhos. Entonces, cuando tú quieres obtener un color marrón, café o castaño, tú vas a mezclar o todos los primarios o todos los secundarios y lo obtienes. E à medida que eu vou misturando, esse pigmento vai ganhando uma temperatura. A medida que los voy mezclando, van obteniendo un calor, una temperatura. Mas essa temperatura não tem a ver com calor, e sim com a informação da cor. Entonces esa temperatura no tiene que ver con el calor, sino con la información del color. Eu consigo considerar uma cor fria quando ela me remete, por exemplo, a uma natureza bucólica, que eu vejo num temporal, por exemplo. Entonces yo puedo identificar los colores fríos cuando me remito a un paisaje bucólico, por ejemplo, en una tempestad. Aí eu consigo ver nessa tempestade o verde, o roxo, o azul. Entonces yo logro ver en esa imagen bucólica de la tempestad el verde, el morado, el azul. Então elas me remetem a uma informação de frieza. Entonces me remiten a una información de frialdad. Diferente das cores que me remetem à alegria, como, por exemplo, as cores que eu vejo no fogo, que é o vermelho, o laranja e o amarelo.
Entonces los otros colores me remiten hacia la alegría, como por ejemplo cuando los veo en el fuego, el amarillo, el naranja y el rojo. Então, marrom que é construído de cores, ele é um marrom frio quando ele me remete às cores bucólicas, Entonces el marrón se considera frío cuando me remite a los colores bucólicos. e ele é quente quando ele tem dentro, você consegue identificar muito vermelho, muito laranja, muito amarelo, ele é considerado um castanho quente. Entonces, si ese marrón se puede llegar a considerar cálido, es porque él contiene amarillos, naranjas y rojos. E eu consigo fazer isso vendo a cor na luz natural, identificar se ele é frio ou quente. Entonces, si quiero saber si el marrón es frío o cálido, pues lo contrasto con la luz natural y ahí me doy cuenta de qué clase es frío o cálido. Então, aqui eu acabei explicando no slide anterior. Então, aqui tem as magias do marrom, né? Afinal de contas, o que são os castanhos, né? Bueno, entonces aquí tenemos la magia de los marrones. Al fin de cuentas, ¿qué es un marrón? O marrom é toda a cor que sai do bege El marrón es todo color que sale del beige até o quase preto. hasta casi llegar a negro. Então, vocês veem que existe uma infinidade de criação de marrons. Entonces puedes percibir que hay una infinidad de creación de marrones o Os de café. marrons bege são que tem uma quantidade muito grande de branco. Los café beige son los que tienen mayor cantidad de blanco. Os castanhos claros têm uma grande quantidade de amarelo. Los café claro tienen una cantidad más grande de amarillo. Os intermediários, os castanhos intermediários, têm uma grande quantidade de vermelho. Los castaños o cafés medios, intermedios, tienen una gran cantidad de rojo. E os castanhos escuros, eles ganham intensidade por causa da grande quantidade de preto. Entonces los marrones oscuros van a ganar gran intensidad por la cantidad de color negro que tienen en sí. Perfeito. Essas são as cores geradoras da linha inorgânica, que são aqueles óxidos que eu mostrei anteriormente. Entonces, estos son los colores generadores de la línea inorgánica, que son los pigmentos que yo ya te había mostrado. Que são sais de metais, os óxidos de ferro e o dióxido de titânio. Que son los sales metálicos, que son el dióxido de hierro y el de titanio. Então, aqui eles são uma gama reduzida, eu tenho para criar a linha inorgânica preto, vermelho, amarelo e branco só. Mira, tengo muy limitada los colores en la línea inorgánica, que son negro, rojo, amarillo y blanco. E a soma de todas elas, em quantidades bem distribuídas, eu consigo um castanho. Entonces, la suma de todos esos colores, pero bien distribuidos, me da como resultado un café. Se eu tenho muito branco, então eu tenho gamas de beges. Entonces, si le pones mucho blanco, vas a obtener un tono beige. Se eu tenho muito amarelo, eu tenho tons claros. Entonces, si tengo con amarillo, mucho amarillo, se da un tono claro de café. Se eu tenho vermelho, eu tenho cor quente, um castanho quente intermediário. Entonces, si le tengo con mucho color rojo, entonces tengo un castaño intermedio. E se eu tenho muito preto, eu tenho castanhos escuros. Entonces, si le sumo mucho negro, voy a obtener un castaño o café oscuro. Então, a parte de colorimetria era isso que eu queria explicar para vocês, da onde vêm os pigmentos, os sais de metais são os óxidos da linha inorgânicas, os derivados de petróleo, não é na indústria petrolífera que faz pigmento, tá? Entonces yo quería mostrarte esto de la colorimetría, su origen de la pigmentación, los sales, y ten en cuenta que la pigmentación, y esto no proviene de la industria del petróleo directamente. O petróleo oferece o pigmento para a indústria de pigmento ainda sintetizá-lo.
La industria petrolera le ofrece el pigmento al área de micropigmentación, pero hay que procesar el pigmento. Sim, e depois esse pigmento chega na fábrica e vai virar tinta. Entonces ese pigmento cuando es llevado a la fábrica todavía tiene que convertirse en una pintura. Então, nós aprendemos sobre a origem dos pigmentos orgânicos e inorgânicos, aprendemos sobre color index. Entonces nosotros aquí hoy aprendimos sobre el origen de los pigmentos orgánicos e inorgánicos y el índice de color. Aprendemos que o pigmento ele tem que ser umectado para virar tinta, toda a parte de síntese para virar tinta. Entonces aquí también aprendimos que el pigmento solo necesita recibir las partes de humectación para poder convertirse en una pintura. Que existe um órgão responsável pela segurança do pigmento, que é a Anvisa. Aprendimos que la Anvisa es la entidad responsable de supervisar la seguridad de los pigmentos. E que eles são esterilizados e passam por um controle de qualidade para que todos os lotes saiam exatamente da mesma cor. Y que son todos esterilizados para que todos los lotes salgan seguros y del mismo color. E aprendemos também que um pigmento é frio quando ele tem predominâncias das cores frias e ele é quente quando ele tem predominância das cores quentes. Entonces aprendimos que un pigmento tiene una tendencia de frío si tiene esos pigmentos, como ella habló, bucólicos, o para abajo los que son cálidos si tienen componentes de pigmentos que son más cálidos, obviamente. Eu tenho um truque que eu ensino para os meus alunos e dá muito certo. Yo tengo un truco que le enseño a mis alumnos y que da buen resultado. Eu evito pigmentos quentes em pessoas claras. Yo evito poner pigmentos cálidos en personas de piel blanca. E todo pigmento escuro. Y todos los pigmentos oscuros. Eu coloco uma gotinha de laranja. Yo les pongo una gotica de color naranja. E sempre dá certo essa dica. Y ese truco siempre da buen resultado. Aí eu finalizo dizendo que a missão do professor não é dar respostas prontas. Y entonces yo termino diciéndole a mis alumnos que la misión del profesor no es dar respuestas ya hechas. As respostas estão nos livros, estão na internet. Las respuestas están en los libros, en internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, a curiosidade. Entonces la misión del profesor es provocar la inteligencia, la curiosidad, el asombro de su estudiante. É fazer com que o aluno tenha vontade de buscar, além do que foi entregue pelo professor. La misión es hacer que el estudiante se incentive a buscar, además de lo que se le entregó. Agora eu vou abrir para perguntas. Deixa eu ver como eu interrompo aqui, tá? Não sei se a Evelyn vai mediar as perguntas. Voy a abrir un espacio para preguntas. Me gustaría saber si Evelyn va a intermediar para las preguntas. Estamos aguardando. Perguntas. Abre-se o espaço para perguntas. Diana? Oi. Tem acesso ao chat aí do seu lado direito? Eu tenho acesso ao chat, sim. Vou dar um oi aqui, ó. Mas ainda eu não vejo perguntas aqui. Que si tiene acceso al chat, sí, y que escribió hola, pero todavía no hay preguntas en el chat. Então, se elas quiserem perguntar, elas escrevem ali? Por favor, si alguien quiere preguntar, por favor, escribe en el chat su pregunta. Elas têm acesso do mesmo jeito que eu estou vendo, Ferrão? Podem escrever qualquer pergunta que tenham. Está preguntándole a José que si las personas tienen acceso como ella lo tiene, y él parece decir que sí, y les dijo que accedan al chat.
que escriban sus preguntas. É normal, nesta primeira fase, ainda todos nós nos estamos a habituar, então, qualquer pergunta vocês podem colocar. Pueden poner sus preguntas, por favor. O pessoal está elogiando aqui, eu estou vendo, obrigada. Las personas están elogiando, muchas gracias. É que eu tô assistindo como aluno aqui também, que foi a ideia do Ferrão. Yo estoy viendo aquí como estudiante también que fue una idea de José Ferrão. Boa palestra, perfeita. Buena conferencia, perfecta. Dicas para escolher a cor correta para cada pele. Foi isso que eu falei agora, que eu dei a dica para vocês. Entonces, tip para aplicar la pigmentación correcta en la piel correcta. Entonces responde, es lo que yo comentaba hace un momento que era el truco. Eu não gosto de pigmentos quentes por dois motivos. A mí no me gustan los pigmentos cálidos por dos motivos. Uma, que em pele clara, ele tende sempre a puxar para o vermelho. La primera es que en una piel clara, blanca, ella tiene la tendencia para irse al rojo. E ele tem por ele ser quente, ele tem uma cor assim de castanho, cor de barata. Entonces, por ser cálido, tiene un color así rojizo como de cucaracha. Cucaracha, adoro cucaracha. Em espanhol. Ok. E então eu opto por pigmentos mais equilibrados e não quentes, porque eu acho eles difíceis de trabalhar. Me gusta optar por pigmentos menos cálidos que son más fáciles de trabajar. Eu gosto muito dos de base mais camurça, mais esverdeadas, porque dá certo em toda a pele. Entonces a mí me gusta escoger mejor los tonos como de gamuza o en tonalidades verdes que son más fáciles de trabajar. Aí eu não sei se o pessoal tem mais pergunta, porque essa pergunta eu localizei lá em outro lugar. ¿Será que alguien tiene otra pregunta? O pessoal acho que teve um pouco de dificuldade de acessar, né? Como diz o Ferrão, foi a primeira palestra. Yo creo que algunas personas no han podido acceder o ingresar a la conferencia porque es la primera. Mas eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Pero yo estoy a su disposición para cualquier duda. Meu Instagram é Eliana Giareta, com 2 T's. Mi Instagram es Eliana de Areta con 2T. É só me perguntar lá que eu respondo para vocês, se surgir alguma dúvida recorrente, tá? Entonces solo me tienes que preguntar si surge alguna duda importante, entonces me la haces y yo te contesto. E se não tiver mais nenhuma pergunta... Bueno, si no hay más preguntas, ¿qué dicen? Aí a Evelyn já pode vir encerrar minha palestra. Entonces, se ela estiver por aí, ou o Ferrão. Creo que alguno de los dos, José o Evelyn, pueden ya dar por terminada mi conferencia. Vamos a aguardar o que eles dizem. Vamos. O pessoal está perguntando se a palestra vai ficar salva, eu não sei. Están preguntando que si se va a guardar en algún punto la conferencia, no lo sé. Tem uma pergunta aqui, a Elizabeth está perguntando se os pigmentos da Nuance, que é a marca que eu represento, incluem neutralizantes. Entonces, hay una pregunta que si los pigmentos que maneja Eliana de la marca Nuance tienen un color, disculpe Eliana, ¿cuál color? ¿Sí tem? Neutralizantes. Un neutralizante, un neutralizador. A marca que eu represento, elas não precisam de misturas, aquecer e esfriar. Las marcas que yo represento no necesitan de ningún aditivo para que se vuelva cálida o fría.
Nós fizemos pigmentos equilibrados, que você só confere com a cor do pelo da cliente e faz. Nosotros ya ofrecemos el producto terminado, que usted solo verifica el tono de la piel de la cliente y lo aplica. E depois, para correções, nós temos, quando vem sobrancelhas alteradas, nós temos uma gama de corretores. Entonces, cuando se presentan cejas modificadas, nosotros tenemos una gama de colores para corrección de eso. Já estão perguntando se tem distribuidor na Colômbia. Em breve, a Evelyn. Entonces, que si hay distribuidor en Colombia, dentro de muy poco estará Evelyn distribuyendo. Eu estou localizando mais perguntas aqui, mas já está na hora de encerrar também, né, Ferrão? Estoy encontrando más preguntas, pero a lo mejor ya tengo que terminar, ¿cierto, José? Bueno, él fala portugués. Olá. Oi, digo hola. Peço desculpa ter interrompido. É que tem alguns participantes que não estão a acompanhar porque a tela está a aparecer em branco. Que hay algunos estudiantes que no pueden hacer seguimiento porque la pantalla está en blanco. E aqui a nossa produção da Tweet, peço desculpa, da DOIC, está a realizar um processo para enviar a cada um de vocês um link para que, ou melhor, quem tem dificuldade para poder aceder às palestras, para simplificar. Entonces nuestra producción está haciendo un manejo en este instante para enviarles a ustedes el link para que puedan acceder y sobrepasar estas dificultades de conexión. Ô, Ferrão, eu me coloco à disposição, tá? Se você precisar repetir a palestra. Ok, obrigada, Eliana. Obrigada mesmo, de coração. José, vai ficar. Puedo repetir la conferencia si lo desean y José le dice que gracias. A palestra fica salva, mas a Eliana, como já anda neste universo, agradeço e caso seja necessário, a gente falará e vai dar informação aos participantes. Entonces, ok, gente. Eliana, muchas gracias. Tu conferencia queda guardada en los archivos y te lo agradecemos mucho. Sabemos que tienes un universo de ocupaciones. Muchas gracias, muy amable por participar y sí, contamos contigo. Então é isso, gente. Obrigada, gratidão ao Evelyn, ao Jorge, ao Ferrão, a todo mundo que assistiu, e eu estou à disposição para qualquer ajuda que vocês precisem, qualquer complemento, ok? Obrigada, viu, gente? Bueno, amigos, muchísimas gracias. Esto fue muy bien. Entonces, gracias a José, a Evelyn, al traductor, y gracias por participar. Estoy a tu disposición. Muchas gracias. Beijos. Y unos besos. E agora eu vou pedir uns minutos, se quiserem beber um copinho d'água, fazer um xixi. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quien quiera aprovechar para ir al baño, tomar agua, por favor, aprovecha. Tá? E volveremos. Sí, perfecto. Volveremos en un instante. Voltamos en breve. José, eu posso também usar esses minutinhos? Quantos minutos? Quantos? 3? Sim. Ok, eu volto em seguida. Un momento. Por los que quieran ingresar, tienen que ir a la sala de Guillermo, ¿sí? Para poder seguir la otra palestra. Temos que sair da sala e ingressar na sala do Guilherme, tá bom? Temos que sair todos e na DOI entramos na sala do Guilherme, por favor.
Miguel, acuérdate que me traes el sobre cuando hayas llegado. Vete ya. El gato tuyo es el que comió y está vomita. Me voy. ¿Aló? Hola, acabé de enviar el link a tu correo. O sea, ¿me salgo del que estoy y entro a otro? Sí. Ay, bueno, listo, Evelyn, ya me voy a meter allá. Vale, pues. Gracias.